graça e paz seja contigo mais uma vez, Deus te abençoe. Eu sou o pastor Walter Leme e você está no canal da Escola Bíblica Dominical, tá? Que agora nós estamos em etapas divididas, né? Semana tem palavra diária e também tem a semana da lição dos adultos. Nós estamos falando essa semana sobre a questão do reino dividido, né? Os planos de Deus para Israel em meio à infidelidade das nações, né? A questão dos reinos divididos. Hoje nós vamos falar do reino dividido de Jeroboão e Roboão. Você que é professor, apresenta na sua sala de aula o plano de aula. Prepara o seu plano de aula bem pausadamente e tenta apresentar para os seus alunos de uma melhor forma. A lição em si, você não precisa de tantas coisas, você pode basear dentro da lição que ela está muito bem explicada, tá bom? Ela está muito bem explicada e você vai tentar entender. Coloca bem baseado para os seus alunos sobre o tema da lição. Lição 2, o reinado de Davi, o reino dividido de Jeroboão e Roboão, tá? É a lição de adulto. Também eu queria que você colocasse também os objetivos da lição, ressaltar a importância de ouvir bons conselhos, né? Que elencar os principais causas da divisão do reino, são os principais objetivos da lição, apresentar as falhas e as más decisões de Roboão e também pontuar o pecado e a idolatria de Jeroboão. Então, essas três, na sala de aula, você precisa deixar isso bem destacado. Lembrando você, elencar os principais causas da divisão do reino, apresentar as falhas e as más decisões de Roboão e pontuar o pecado da idolatria de Jeroboão. Também lembra de colocar para os seus alunos o texto áureo, ele é muito importante. O texto áureo é o texto-chave que dá seguimento à lição, né? Que está lá em Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. É o texto áureo. E a verdade prática também, deixar bem gravada a verdade prática, que ela diz o seguinte: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte, entendeu? Então os maus conselhos têm esse poder. Tem as leituras bíblicas, incentiva seus alunos a lerem a leitura da semana, tá? A chamada leitura diária, incentiva, enfatiza isso para que eles possam desenvolver o hábito de ler a Bíblia. Então, se eles lerem um versículo por dia, eles vão desenvolver o hábito de ler a Bíblia. Também nós temos a leitura bíblica em classe, que ela está em 1 Reis, capítulo 12, versículo de 1 a 10, o 13, 14, 26 a 29, tá? São leituras alternadas que tem para vocês. Você que está chegando pela primeira vez aqui no canal, seja nosso aluno aqui, seja participante, colaborador desse canal, se inscreve no nosso canal, deixa seu like, ele é muito importante para nós. Lembrando a você também que nós estamos com o sorteio da Bíblia, tá? Já falamos aqui em outras ocasiões e agora estamos falando do sorteio da nossa Bíblia, que ainda vai ser este mês. Fica atento aí ao canal, divulga os nossos vídeos e participa. Você pode ser o ganhador dessa Bíblia. Aonde você ganhar, nós estaremos enviando para você esta Bíblia. A nossa revista, ela é da CPAD. A nossa revista é da CPAD, que nós estamos estudando, que você está vendo aqui. E ela tem uma facilidade muito grande, ela está com todas as lições de um ato muito fácil. Por isso nós vamos já entrar nessa lição e falamos um pouquinho dessa maravilhosa aula desse dia, falando a respeito da introdução aqui desses dois reinos divididos. O reino dividido, Jeroboão e Roboão. Só entendendo o seguinte: Roboão é filho de Salomão. Roboão, filho de Salomão. Durante toda a história de Salomão, que você viu na lição passada, Salomão, ele foi um dos homens mais sábios da Bíblia, foi Salomão. E durante todo o seu período que ele reinou em Jerusalém, todo o período que ele reinou como líder, ele trouxe um jugo muito grande sobre o povo israelita. Por mais que ele fosse israelita, ele trouxe vamos dizer assim, a cobrança de impostos, tantas coisas. Somente duas tribos conseguiram se adequar a ele. O restante das tribos não. As outras 10 tribos não conseguiram aceitar toda essa imposição. Mas ele era o rei.
Com tudo isto, Salomão, por toda a sua sabedoria, se você lembrar da lição passada, você vai ver que a sabedoria, a falta de humildade procedia à ruína. Foi onde começou a proceder a ruína de Salomão. Salomão, que ele obteve 700 concubinas e 300 mulheres. Salomão, ao todo, ele tomou-se com 1000 mulheres. Dessas mulheres, cada uma tinha uma adoração a um Deus, a reinos divididos. E Salomão, por sua vez, começou-se a enveredar o seu coração. Aquelas mulheres contaminaram o coração de Salomão já velho. Quando Salomão estava velho, começou a se contaminar por aquelas mulheres. Nisso que ele começou a se contaminar, ele começou a fazer adorações a outros deuses, altares a outros deuses, sendo que Deus havia aparecido a ele por 2 vezes, quando o Senhor apareceu a ele a primeira vez para a edificação do altar, e depois que edificou o altar, o Senhor apareceu a ele de novo, e lhe fez promessa: se ele fosse fiel e não se desviasse seu coração para a idolatria, todavia o Senhor era com ele, como foi com Davi. A promessa de Deus para Salomão era que Salomão seria um reino eterno. Salomão, do trono de Salomão, levantaria outros da sua descendência. Mas Salomão precisaria ser fiel a Deus, fiel em todos os requisitos. Quando Salomão vai chegando num certo período da sua idade já velho, ele é contaminado por essas mulheres, todas essas mulheres. E o reino de Salomão era um reino muito próspero, porém, além do jugo que ele colocava sobre o povo para pagar impostos e adquirir todos aqueles bens, ele fazia negociações com outros povos. Salomão negociava muito. Salomão não dava nada se ele não retirasse alguma coisa em dobro. Tanto que quando a rainha de Sabá veio visitar ele, ficou admirado. Ela deixou muita coisa com ele. E ele também deu muita coisa. Fizeram uma aliança. Ela se admirou da sabedoria dele e da temência que tinha Deus. Até ali, Salomão era fiel. Agora, a partir daquele momento ali agora, ele tinha o seu servo. Só colocando você aqui. Jeroboão. Jeroboão era servo de Salomão. Era bravo, guerreiro, ainda jovem. Salomão vai e coloca ele como líder. Dali começa a história nossa, começa a desenvolver agora. Então, só para você ter noção dessa introdução. Na verdade, a introdução da revista aqui, que você vai ler, ela diz assim: após a morte de Salomão em 901 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. Ele foi o principal responsável pela divisão. Aí agora vamos entender aqui. Salomão morre. 931 a.C., Salomão morre. Após a morte de Salomão, quem se levanta é Roboão. Roboão se levanta ainda jovem. Nesse período aqui, Jeroboão já havia fugido da face de Salomão. Porque Roboão foi promissor de tudo isso aí. Vamos lá, você entender. Deus, quando falou com Salomão, nesse período da idolatria, o Senhor falou com Salomão que tiraria o trono dele, deixaria com o filho dele 2 tribos, por amor a seu pai Davi. Mas tiraria dele 10 tribos, e a outro daria ao seu servo, ao seu moço. No caso, daria a Jeroboão. Só que Salomão, por sua vez, não entendeu essa passagem. Quando Roboão foge, quando Roboão está ali, o profeta Ais vai profetizar para Roboão. Você entendeu? Vai profetizar. Profetizando para Roboão, ele vai pegar Roboão vai estar fugindo da face, zangado, saindo da face de Salomão. Roboão vai estar com sua capa nova, suas vestes novas. Ele vai encontrar com Jeroboão no meio do caminho, vai rasgar as vestes de Jeroboão em 12 pedaços. Ele rasgou em 12 pedaços, pegou 10 e entregou para Jeroboão. E disse assim: olha, isso aqui é profético. Se Deus manda te dizer, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor de Davi, que te dará as 10 tribos do norte. Vai te dar as 10 tribos. Vai te dar 10 tribos ali para você governar. 2 não. Então ele pega 10 pedaços e entrega para Jeroboão como profecia do que Deus estava falando. Quando Salomão fica sabendo disso, Salomão passa a perseguir Jeroboão, que é servo dele. Passa a perseguir para matá-lo.
Jeroboão, por sua vez, foge para o Egito. Aí começa a trajetória. Na introdução aqui, vai dizer o seguinte: seu reinado foi marcado em parte pela paz, seu trabalho era proteger o pior estado e conservá-lo uno. Isso é o reinado de Salomão. Seus investimentos eram direcionados para a construção de projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram seu governo. Contudo, para todas essas ideações se tornassem realidade, a população pagava imposto muito pesado. Além disso, com o objetivo de colocar em prática esse projeto do rei, havia obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Nesse período aqui, Salomão obrigava a mão de obra, e na obrigação da mão de obra, usava-se de graça, mas ganhava-se muito. Então, por isso, o rei de Salomão era muito rico, muito próspero. Na casa de Salomão, tudo era de ouro de primeira linha, tudo era muito bem feito. Era um dos melhores palácios. Salomão tinha muito ouro, tudo tirado do jugo de cima do povo. Nesse tempo aqui, o ponto 2, vamos lá, o ponto 2 da revista, o autoritarismo, né? As principais causas cristãs, a divisão do reino. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontamento das 10 tribos do norte. A tribo de Benjamim, de Judá e Benjamim, que ficavam no sul de Israel, eram temente a Salomão. Essas duas tribos aqui, elas aceitavam muito bem tudo que Salomão fazia. Elas eram fiéis a Salomão, ficaram do lado. Por isso que as 10 tribos foram dadas para o norte, porque Jeroboão partiu para o norte. Vamos lá, a história, para desenrolar a história da divisão aqui, para você entender. Não precisa nem pegar muito na revista, eu vou explicar para você. Quando Salomão morre, Jeroboão retorna. Jeroboão fugiu, lembrou você? Fugiu da face de Salomão para o norte, porque Salomão descobriu que Deus havia profetizado, Deus havia mandado que ele seria o rei. Olha só, Salomão teme aquilo ali, vai matar Jeroboão. Jeroboão foge para o Egito. Nisso que Jeroboão foge para o Egito, ele soube que Salomão era morto. Aí ele volta. Quando Salomão morre, o povo se revolta. As 10 tribos se revoltam. Nisso que as 10 tribos se revoltam, o que automaticamente acontece? Jeroboão se levanta como rei. O povo vai até Roboão. Nesse período, Jeroboão ainda não era o rei. Jeroboão vem junto com o povo e vai conversar com o novo rei. Conversar com o novo rei para poder falar para eles a situação que eles passaram na mão de Salomão, do jugo que eles tinham e se era bom para o novo rei, no caso Roboão, aliviar todo esse sofrimento. Eles iam ter uma conversa, amigavelmente, até aí amigavelmente. Roboão usou de sua sabedoria e disse: olha, não vou responder de tal negócio. Daqui a 3 dias vocês me voltam. E voltam que eu daria uma resposta. Aí eles voltaram, as 10 tribos voltaram para o norte, juntamente com Jeroboão. Ficaram lá. Até então ninguém se revoltou, ninguém levantou o rei, ninguém fez nada. Aguardou a palavra do rei Roboão. Roboão foi consultar os anciãos que trabalharam com Salomão. Foi consultar. Nisso que ele foi consultar, os anciãos deram bons conselhos a ele. Que ele deveria ser maleável, que ele deveria ouvir, que tudo que se ele trouxesse o povo para perto, ele seria rei eterno. O povo estaria com ele, o povo estaria na mão dele. Ele sai de perto dos anciãos e vai consultar os jovens que cresceram com ele. Olha só a história. Roboão vai lá consultar os jovens que estavam com ele, que cresceram com ele, da idade dele. Vem cá, meus amigos. Vou traduzir bem para você entender aqui. Chama os amigos de infância, aqueles amigos ali, coleguinha, né? E vai conversar. Olha, estou com um problema sim. O povo de lá, os amigos que eu estou falando aqui, é os amigos de Benjamim, da tribo de Benjamim e de Judá. Da tribo de Judá e Benjamim. Eles vão lá conversar e troca conversa. São todos jovens. Troca conversa assim: não, rapaz, fala com eles que o dedinho minguim seu será mais largo que as costas de Salomão, do que a mão de Salomão, do que tudo. Se Salomão cobrou com açoite, você vai cobrar com escorpião, com chicote, com braveza. Mas que o jugo vai ser dobrado
sobre eles. Não dá mole não, Roboão. Não deixa não, Roboão. Roboão, por sua vez, vai ouvir o conselho de quem? Dos jovens. De quem não tinha nenhuma experiência. De quem não conhecia nada da história. Olha o perigo que é você dar ouvido a quem não tem fundamento. A quem não tem história. A quem não tem uma realidade de vida. Roboão foi dar ouvido justamente a jovens que nada sabia do tratado que Salomão tinha feito com o povo. Jovens que, dessa tribo de Benjamim e de Judá, que era guardado lá, que tinha tudo, não, ninguém fazia nada, era protegido, porque eles eram aliados de Salomão. Agora, os anciãos que viram todo o jugo que Salomão colocou sobre o povo e que não concordava e ficava calado por causa que ele era rei, deu conselho, mas Roboão não quis ouvir. É um grande perigo quando você não ouve bons conselhos. Quando você não ouve o conselho certo. Quando você não busca um conselho de Deus, na direção de Deus. Havia dois caminhos. O dos anciãos e do jovem. Dos anciãos era o caminho da sabedoria. Do jovem era o caminho da força, da brutalidade e do domínio do poder. Eu queria ver se esses jovens que estavam aqui estivessem nas tribos do norte, se eles teriam dado esse conselho. Não teria, por quê? Porque as tribos do norte sofriam o jugo. Agora as tribos do sul não. As tribos do sul, que eram Benjamim e Judá, estava tudo bem, porque o rei era aliado deles. Nesse período agora, vai haver essa divisão. Quando chega 3 dias, daí a 3 dias, o povo volta. Roboão se enche o peito como rei, a soberba entra e ele vai falar tudo que aqueles jovens mandaram. Ele vai colocar um jugo. E ali começa a história. Por isso que a divisão, por isso que o tema da eleição é o reino dividido de Jeroboão e Roboão. Por isso que Jeroboão dividiu. Porque a tribo não aceitou e queria se levantar contra Roboão e disse assim, o que nós temos com isso? O que nós temos com Davi? O que nós temos com essa aliança? Nós somos tribo. Nós só viemos para cá porque Davi era rei. E ficamos alienados a Davi. Mas nós somos, se a gente fosse buscar a origem deles, lá de Israel, lá de Jacó, que são todos os filhos de Jacó, lembrando a você que as 12 tribos representam os 12 filhos de Jacó, que saíram receber a bênção. Benjamim e Efraim, que Benjamim e Manassés receberam a bênção através do seu pai José, né? E dali receberam tudo de Jacó, receberam a bênção e prosseguiram, como tribo, cada um foram montando. Só que Deus precisaria levantar um rei. Levantou Davi, Davi morreu. Levantou Salomão, Salomão não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Agora levanta Roboão, e Roboão não sabe conduzir 12 tribos. Não sabe ser rei. A soberba entra no coração do jovem Roboão. E Roboão se deixa levar. Quando Roboão se deixa levar, o povo se levanta, então vai para lá. Agora fazer o quê? Vamos levantar então um rei para nós aqui. Jeroboão. Jeroboão se levanta como rei. O povo levanta Jeroboão como rei. Levantando Jeroboão como rei, o Jeroboão vai lutar contra as tribos. Aí sim, aí agora você vai entender um outro quesito aqui. Nesse período aqui, levanta Roboão, junta as duas tribos e queria atacar as 10 tribos do norte. O Senhor usa o profeta mais uma vez e fala assim, não Senhor, não vai atacar. A tribo do norte não vai se atacar, porque são irmãos. Independente da divisão do reino, as 10 tribos que estão lá é irmã das duas que estão aqui. Não podia se levantar contra. O Senhor não permite. Então, Roboão, o povo ouve, porque ele não trouxe a palavra Roboão, então só o povo, a Judá e a Benjamim. Eles ouviram a palavra, se contentaram e ficaram neles. Jeroboão, por sua vez, vai tocar o barco. Só que Jeroboão começa a ficar preocupado. Com a questão da adoração, porque Roboão não tinha essa questão. Começa a ficar preocupado com a questão da adoração. Aí Roboão vai fazer o quê? Vai criar bezerro de ouro, vai fazer a idolatria. Aí começa a derrota depois de 22 anos. Ele reinou 22 anos. Jeroboão foi
é da tribo de Efraim, ele é da tribo de Efraim, ele vai reinar 22 anos como rei das 10 tribos do norte, chamado Rei do Norte. O reino de Salomão, o reino só se divide por causa da soberba de Roboão. Você que é líder, tem que ter muito cuidado a quem você dá ouvido. Você tem que ter muito cuidado, porque é por causa dessa soberba que existe um monte de divisão de igreja por aí. Até hoje se divide reino. Que não deveria, reino dividido não subsiste. O reino que as 10 tribos foram para lá não permaneceram. Não vamos saber nas próximas lições. Por quê? Porque o reino começou a entrar para o caminho da idolatria mais uma vez. Se tinha uma coisa em Israel que acontecia, era o caminho da idolatria. E Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória do Senhor ele não dá a ninguém. O reino foi dividido por causa da soberba de Roboão. Roboão podia ter ouvido o conselho dos anciãos, ter centralizado tudo, de repente Jeroboão voltava a ser seu chefe de guarda e ali tocava o barco. Mas ele preferiu o quê? Ouvir o conselho. E Jeroboão também era amigo de Roboão, cresceram junto. Jeroboão viu Roboão crescer. Eles eram amigos. O reino podia estar em boas mãos, mas preferiram caminhar por caminhos tortuosos. Roboão, por sua vez, pela soberba e astúcia, ouvir conselho de quem não tinha experiência nenhuma. E Jeroboão sair para a tribo com a boa intenção de liderar a equipe, que ele sabia que eles estavam pagando caro, e chegar lá na frente e levar o povo a um caminho de idolatria. Levar o povo a idolatrar bezerro de ouro. Cercando todas as tribos, tocando a tribo de Dan, do lado, tribo de cá, cercou todas as tribos com bezerro de ouro, altar de ouro, sacrifício a Deus estranho. Deus não se agradou dessas coisas. Deus não se agradou. E vem então o fim do reinado de Jeroboão. Essa é a nossa resumo da nossa aula de hoje, do reino dividido de Jeroboão e Roboão. Lembrando a você, cuidado com os conselhos que você ouve por aí. Líderes que ouvem conselho de quem não tem experiência, prepare-se para o fim do seu reinado. Prepare-se para o fim. Quando Deus falou, Deus cumpriu. Falou com Salomão que ia tirar o reinado dele e daria para o seu servo. Deus tirou e deu para o seu servo. Outro detalhe, a revolta das 10 tribos era permissão de Deus para se cumprir o que já estava escrito, que Jeroboão seria rei do norte. Aquilo que Deus fala vai cumprir, mesmo que para isso aconteça um rebuliço na terra, é necessário acontecer para se cumprir o que Deus tem. Ok? Que Deus te abençoe. Muito obrigado mais uma vez por sua presença. Até a próxima aula. E não saia sem deixar o seu like. Ele é muito importante para nós. Abraço, gente. Até a próxima aula.